Tá, vamos lá. Tu caiu de paraquedas. Dia 4 de maio, dia de celebrar Star Wars, uma franquia que eu sou muito fã, e tu quer começar a ler quadrinhos da franquia. Bom, eu tenho uma má notícia, mais ou menos. Primeiro, eu acho que o melhor de Star Wars disponível hoje só tem em ônibus pela Panini Comics, que são aqueles gibis parrudões. Por exemplo, o Darth Vader é muito, muito bom. O primeiro deles, com o Charlie Soule, é inacreditável. Ele se passa ali depois do episódio 3, né? Então é naquele período ali quando o Império está se estabelecendo. E o que está disponível agora, que tem em várias lojas, é o segundo ônibus do Vader, que é o Vader de 2015. Que foi quando a Marvel voltou a publicar Star Wars. E esse é um ótimo ônibus também. E ele é depois do episódio 4, né? Depois que explodiu a Estrela da Morte. E aí o Vader tem que lidar com a treta toda. E na semana que vem tá pra sair algo que eu recomendo muito, e esse é o momento jabá do bem aqui no programa, que é As Guerras de Lucas, quadrinho que tem ganho prêmios aí na Europa, vai chegar agora no Brasil pela Comic Zone, e é uma baita de uma biografia do George Lucas. O desenho é bom, é fluido, é cheio de curiosidade, então tenta dar uma lida. Mas, ok, qual é o grande assunto desse vídeo, né? A coleção Império da Panini, eu tenho aqui ela, eu tô fazendo ela certinho, atualmente está no volume 8, e eles já colocaram em pré-venda o volume 13. São 24 para fechar a coleção, e é outra que eu recomendo para quem quer começar a ler Star Wars, até porque ela é, obviamente, muito mais acessível que os Omnibus, né, da Panini, é uma edição fininha, né? Não é um tijolo gigantesco. Primeiro de tudo, para quem é essa coleção, né? Quem teoricamente deve colecionar o Star Wars Império? É quem tá a fim de expandir o universo da franquia, sabe? Sair dos filmes, das séries e ler alguma coisa diferente, mas ao mesmo tempo tá cansado da cronologia. Porque vamos lá, galera, um problema que a Marvel tem é que ela lança muitas histórias atualmente focadas entre os episódios, com os personagens mais conhecidos. Sei lá, tu sabe que nada de trágico vai acontecer com Luke Skywalker, com Darth Vader, porque tem uma sequência dos filmes que deve ser respeitada. Então, algo legal dessa coleção Império da Panini é que ela vai para um caminho que não segue os Skywalkers. Até tem Darth Vader, mas tem tipo pitadinhas de Vader o suficiente para tu entender, ok, isso aqui faz parte desse universo, mas o foco é em outros personagens. E o mais legal de tudo é que se chama Império a coleção porque ela se passa entre os episódios 3 e 4, sabe? Naquele período ali que são tipo 20 anos. Então tem menos cronologia ainda, porque, sei lá, tu só precisa que o Darth Vader não morra nesse meio tempo, sabe? O resto pode acontecer e são personagens diferentes que aparecem. Eu sou o cara que basicamente consome tudo que sai de Star Wars, tá? Eu gosto muito realmente curto muito a franquia. Pô, eu tenho tatuado, sei lá, na minha pele o símbolo Jedi. Então eu curto e é realmente libertador tu ter personagens diferentes. E agora vamos para um pouco de contexto. Primeiro de tudo, quando Star Wars estava para completar 30 anos, quem publicava lá nos Estados Unidos as histórias era a Dark Horse. Então eles resolveram pegar uma série que eles tinham chamada Star Wars Republic e reiniciar a numeração. A ideia era trazer agora a série Dark Times, que é para apresentar esse contexto do Império e tudo, caçando, né, os Jedi, o Vader. E esse primeiro encadernado da Panini pega o finalzinho do Republic e algumas minisséries. Eu vou ser sincero, tá? Esse primeiro encadernado eu acho bem fraco, assim. Se eu não soubesse que o que vem depois é legal, eu talvez tivesse até desistido. Porque é um amontoado de historinhas onde, cara, é muito simples, assim. Aparece um Jedi, daqueles perdidos, né? Porque, sei lá, o Anakin fez um péssimo trabalho, né? Porque ele teve a Ordem 66 lá, ele matou um monte de Jedi, mas toda hora tem aquele, sobrou o primo do Jedi e tal, ali escondido numa caverna. Sempre tem Jedi pra lá e pra cá. O que me incomoda é que as histórias são muito simples. Sei lá, tu vê o Vader, ele chega, aparece o Jedi na frente dele, ele mata o Jedi e acabou. Sabe, não tem um grande desenvolvimento. O importante desse volume 1, na verdade, é que aqui tu vai conhecer o Das Janir, que é um personagem que vai aparecer no Dark Times, e o Bomo, que é um outro... Até, tá, eles estão na capa da edição seguinte, né? E eles vão ser praticamente os protagonistas do Dark Times, ok? Esse é o volume 1. Aí tem o volume 2 da Panini, que ainda não começa o Dark Times. Aqui tem outro amontoado ali de minisséries, etc. Mas esse volume é bem mais legal. Por quê? Porque ainda segue essa lógica do Vader indo atrás de algum Jedi, mas tem um pouquinho assim de... Tem uma questão sociopolítica, então o Império vai dominar ali uma raça, mas a galera daquele povoado
tem muita fé nos Jedi, sabe? Os Jedi representam um ideal para eles. Então é uma questão de que não adianta tu simplesmente dominar um espaço. Tu precisa dominar também a cabeça das pessoas. Tu precisa fazer com que elas esqueçam o que elas realmente acreditam. Então é uma discussão interessante, sabe? Sobre a parte do imperialismo e tudo mais. E aí depois vai ter uma série, que eu acho que a Panini já publicou umas, sei lá, 4 vezes aqui no Brasil, que é o Darth Vader and the Lost Command. Eu gosto muito, é o Vader indo ajudar enfim, uma nave do Império que foi perdida, que dentro dessa nave tem o filho do comandante Tarkin, né, que é um outro personagem super importante do Império. E é muito legal, porque o Vader nesse período, ele ainda não é o grande Darth Vader. Tipo, ele ainda é muito Anakin. É um personagem complexo, que ainda tem muita dúvida. Ele não sabe muito bem se ele pode confiar no Imperador, se é o caminho que ele realmente quer seguir, ou se ele pode voltar atrás. E ele vai sendo assombrado por lembranças da Padmé. Pô, é bem bacana, assim. Pra quem curte Star Wars é legal. Mas enfim, chegando no terceiro volume, começa finalmente aí o Dark Times. Vocês podem ver aqui na capa, ó, tem o Bomo. Eu sou muito fã desse dinossaurinho. Tem o Bomo e o Das Genir, né? Então, a gente tem um... Primeiro, o Bomo é um membro de uma raça que ele teve a sua esposa e filhos raptados pelo Império, né? Aí vem a questão da escravidão, né? Dentro desse contexto. E isso é muito interessante porque levanta também uma questão sobre o Vader. Porque, putz, o Império tem escravos? Aí o Vader vai pensar, tá, mas a minha mãe, ela foi escrava. Escravidão não é algo certo. Então isso cria uma camada legal na história. E o Das Genir, eu nunca sei se eu falo Das Genir ou Das... Genir, não o Janir. É um Jedi que tem que se esconder. Porque o bicho tá pegando, né? O Vader tá massacrando tudo que é Jedi e ele precisa fugir. E aí é interessante como ele vai se desenvolver sozinho, sabe? Sem uma ordem Jedi. Ele começa a se questionar também as questões da força, se a filosofia correta é essa. Pontos positivos e negativos dessa série, tá? A partir quando começa o Dark Times. Cada arco é fechado nele mesmo e muitas vezes vai trocar o desenhista e o roteirista, tá? São arcos assim fechados. Isso é meio ruim, porque às vezes entra um desenhista não tão bom, porque, por exemplo, esse primeiro, cara, o artista é um canadense chamado Douglas Whitley. Nossa, o desenho do cara é muito bonito, combina muito com a ideia de Star Wars, sei lá, parece um desenho meio a lápis, algo meio épico, é muito bonito. Aí a gente chega no volume 2 da Panini, e o foco é completamente no Bomo e a jornada dele para tentar salvar a própria família. Como eu falei, vem aquele defeito, né? Aí, sei lá, o desenho do volume 2 já não é tão legal, ou, por exemplo, o Das Genir, ele mal vai aparecer aqui, porque o foco é outro. Isso eu não curto muito na série, sabe? Eu gostaria de, ok, vamos ver a jornada dos personagens sempre. Mas é legal, tá? Ainda é bacana. Eu acho que esse volume 3 é um dos destaques, que é quando o Das Genir vai cuidar de uma... Tem toda uma intriga envolvendo várias raças ali numa região. Eu acho bem bacana. Aí meio que vai seguindo esse padrão, né? Aqui também, o foco também aqui é no 10. Ele tá Aí o Vader aparece um pouco mais, né? Vocês podem ver ele aqui na capa, né? Ele vai ser bem presente aqui a partir dessa edição. Porque o Império, ele começa a ver que essa galera do Bomo e do Das Genir estão causando problema. Então eles começam a ser caçados. Aí no volume 7, a Panini para o Dark Times para contar uma história do Darth Vader, que é o Vader and the Ghost Prison. Isso é muito legal. Nossa, o desenho é maravilhoso. Eu não tinha lido isso ainda. Aqui vai rolar uma rebelião. Bem naquele período que o Império está dominando, né, enfim, a galáxia como um todo. E aí o Vader e o Palpatine, eles têm que fugir. Né? E o único local que eles teriam alguma segurança é uma prisão Jedi. O que é uma prisão Jedi? O que se encontra ali? Aí eu não vou falar para não soltar spoiler, mas o desenho é bom, o nível de violência. Porque, galera, vamos lá, parte da graça é ver o Vader se soltando, tá? Eu sei que é bobo, mas principalmente quando tem um contexto interessante, porque não é só violência, sabe? Quando o Vader se solta, é ele indo pro lado sombrio da força, sabe? É ele se entregando, é o Anakin se apagando e o Vader surgindo. E aí a gente chega no volume 8, que é o último que eu comprei e que eu ainda não li, né? Porque aí, de novo, né, sai o Das Genir, né, aí volta pro Dark Times. Aqui o protagonista é o Kruk. Eu não sei pronunciar o nome dele, mas ele é um sobrevivente Jedi e ele tem um grupo de padawans, né? Ele tá tentando salvar essas crianças, então ele precisa manter elas a salvo do Império. Eu pretendo ler em breve, tá? Eu tô acompanhando bem conforme a Panini lança. E agora deixa eu comentar com vocês um erro que eu cometi. Tá, é um erro do passado. Em algum momento da minha vida, eu resolvi comprar aquela coleção da Planeta da Agostini. Tipo,
70 volumes de Star Wars. Olha só que legal. Ela saiu tem alguns anos aqui no Brasil. E eu me empolguei muito, como eu falei, eu sou um consumidor de material de Star Wars. E principalmente, eu gosto muito de desbravar as publicações da Dark Horse. Porque eu sinto que as publicações da Disney, ali a partir de 2015, elas são legais, mas elas têm muito uma amarra cronológica, uma questão da... Pô, é a Disney, gente. E não tem tanta liberdade criativa quanto a Dark Horse. E eu fiquei muito feliz quando eu me dei conta que essa publicação da Panini, do Star Wars Império, eu já tinha. Porque é o Dark Times, né, que é o Tempos Sombrios, que saiu em 5 encadernados na Planeta do Agostini. Aí eu resolvi, né, como bom leitor, eu fui lá, né, vamos tirar da estante essa coleção, vamos ler, para fazer conteúdo no canal. E eu descobri que a Planeta do Agostini publicava séries pela metade. Eu não sabia disso. Claro, eu sei, eu devia ter pesquisado sobre isso, mas não tinha como, porque os encadernados não tem nem informação atrás, nem nada. E eu realmente acreditei que eles iam publicar, né? Pô, é uma coleção de 75 volumes, os caras não iam deixar nada pela metade. Então, é isso. Agora eu tô fazendo a nova coleção da Panini. Eu sei que ela vai pegar uma boa parte do que o Planeta do Agostini publicou. E, pô, me arrependi, tá? Se eu soubesse que as coleções iam estar incompletas, né? Porque, tipo, são 75 volumes, mas vai pulando em várias séries da Dark Horse. E muitas delas, sei lá, vai até a edição tal e para. E aí fica pela metade, e eu fiquei decepcionado. Pô, bem que em algum momento de Star Wars, o Yoda, ele poderia ter dito algo como: comprar por impulso você não deve. Isso leva ao lado sombrio da força. Mas é isso. Galera, essas são as minhas impressões sobre as publicações de Star Wars atuais, né? O que a gente tem disponível no mercado. Eu espero que a Panini republique de algum jeito, talvez até possa estar dentro dessa coleção mesmo, os quadrinhos do Boba Fett, tá? Eles são muito, muito bons. O Boba Fett da Dark Horse, né? O da Marvel tem uma outra edição ali que é legal, mas nem tudo. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem a pré-venda das Guerras de Lucas. E galera, que baita honra, sério, poder fazer publicidade aqui no canal de gibi bom, gibi representativo, que ganha prêmio. Eu fiquei fascinado, tá? Então recomendo aí, você que é fã de Star Wars, leia as Guerras de Lucas, ou sei lá, dá de presente nesse dia pra alguém que é fã da franquia. De repente tu pode acabar formando um novo leitor de quadrinhos. Pô, que momento. Galera, era isso, foi muito bom te ter por aqui e que a força esteja com vocês, tá? Tchau, tchau.